Serão terças de bênção, terça de transformação, de milagre. Se você vem aqui com esse objetivo, tenha certeza que vai ser isso que você vai alcançar. Durante todo esse período, durante todas essas terças que Deus lhe proporcionará a estar aqui. Louvado seja Deus. Então vamos abrir aqui a Bíblia no tema proposto. O tema central é sobre contentamento. E a referência bíblica se encontra em Filipenses, capítulo 4, do verso 11. Eu vou ler do 10 até do 10 até o 14, para ficar uma leitura melhor, compreensível. Vamos lá, o 10 diz assim: ora, muito regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança, de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar parte na minha aflição. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, diante da tua palavra, diante desta verdade profética, diante da tua igreja, diante dos seus anjos e diante do teu Espírito, Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade singular, oportunidade única de estar aqui na tua casa mais uma vez, adorando com o fôlego de vida que o Senhor colocaste em cada um de nós, adorando, Pai amado, com a força do nosso ser, do nosso entendimento, como a tua palavra diz que devemos fazer. Pai, tu nos deste mais uma oportunidade de chegar até aqui, de romper, Pai amado, dificuldades, de romper, Pai amado, com nós mesmos, e estarmos diante da tua presença, adorando e exaltando o teu santo nome. Mas o mais importante, ó Deus, é que estamos dispostos a aprender algo nessa noite que vai fazer diferença em nossas vidas. Creio que não sairemos da forma que entramos, mas a partir deste conhecimento, através desta palavra, através desta revelação que o Senhor trará para a tua igreja, Senhor, eu creio que vidas serão transformadas, serão, Senhor Deus, revigoradas, e colocarão, Deus, em suas práticas de vida coisas que irão acrescentar para o reino, acrescentar para transformar vidas, principalmente começando pela nossa. Obrigado a Deus por tudo e por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Toma assento, querido. Nós vamos ser bem dinâmicos, breves com a nossa palavra nessa noite. É um tema bem propício. Eu separei aqui alguns pontos importantes em relação a esse tema. Tem bastante coisa, mas eu serei bem ágil aqui naquilo que nós precisamos aprender. Bom, contentamento se aprende. Eu quero destacar isso nessa noite. Contentamento se aprende. Nós não nascemos, nós não possuímos o contentamento como algo da nossa natureza. Nós aprendemos na nossa caminhada. Nós aprendemos conforme as circunstâncias vão surgindo, conforme as coisas vão se desenhando em nossas vidas. E o que é importante nessa noite nós aprendemos sobre o contentamento? Contentamento não quer dizer estar acomodado. Muitas das vezes padecemos necessidades, padecemos situações porque estamos acomodados.
achamos que estamos nos contentando no Senhor. Mas hoje nós veremos que contentamento, essa palavra, ela vai se opor a algumas ações que nós praticamos, que muitas das vezes fica enrustida ou fica escondida dentro das nossas decisões ou das nossas ações, que prejudica, de fato, nós sermos pessoas que se contentam com aquilo que Deus Ele tem para nos oferecer. Um passo muito importante acerca do contentamento é aprender a fugir da ganância. Porque a ganância, ela é obra da carne. A ganância, ela te leva à usura. A usura te leva à inveja. A inveja te leva a perder o contato com Deus. Então, aprender a se contentar também estará nos ensinando a fugir da ganância. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, quando ele fala que ele aprendeu a se contentar em Deus, observe que ele estava no momento de tribulação. Ele não estava na melhor fase da sua vida. Ele estava no momento de tribulação. O versículo de número 12 deixa bem claro isso. Ele inicia o texto dizendo: sei estar abatido. Ou seja, aquele momento, Paulo ele não estava psicologicamente, fisicamente bem. Ele estava em tribulação. Mas ele continua dizendo: e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. E ele diz: eu sei e estou instruído. Então, quando examinamos esse texto, a afirmação de Paulo, percebemos que ele estava, ou seja, com algumas necessidades materiais. Os irmãos ali de Filipos, eles se reuniram para ajudar Paulo, para que ele pudesse continuar a sua caminhada, a sua jornada. Mas o apóstolo Paulo, com tudo isso, ele não estava ali fazendo uma reclamação com aqueles irmãos. Ele apenas estava mostrando para aqueles irmãos que o momento de adversidade, o momento com que ele estava passando, não era suficiente para fazê-lo parar. Não era suficiente para fazer com que ele desanimasse ou até mesmo ele murmurasse da situação. Na verdade, Paulo estava ensinando para aqueles que tinham, estava ensinando para aqueles que possuíam, que muitas das vezes os que possuem não sabem se contentar com o que têm. E Paulo, que não possuía, sabia se contentar com o que não tinha. Por quê? Porque o que ele tinha era necessário para aquele momento. O que ele tinha era o suficiente para aquele momento. E isso nos remete ao texto de Jesus, quando ele fala: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas das vezes queremos ter além do que precisamos, mas o Pai ele envia o pão. Será que nós aprendemos a nos contentar com o pão de cada dia? Com a porção suficiente daquele dia? Com a porção suficiente daquele momento? Ou queremos mais de um pão, sendo que precisamos de apenas um? Hoje nós estamos aqui diante de uma palavra conflitante, porque é muito difícil, não é fácil você acordar pela manhã todos os dias e se esforçar de todas as maneiras, de todas as formas, assim, empenhar os seus esforços em conquistar, em galgar. Observe que não é isso que nós estamos contestando nesta noite. Você pode continuar, lembrando que contentamento não é sinal, não é sinônimo de acomodação. O cristão não tem que se acomodar. Tem muita gente que ainda aceita viver somente pela fé, pastor José, mas esquece da obra. Esquece que a fé sem a obra é morta. Ah, eu estou pela fé, mas e a obra? Mas o teu esforço, a tua dedicação, o teu trabalho, o teu empenho, onde está? Paulo, ele não tinha, mas ele não deixou de fazer.
Paulo, ele estava com falta, mas ele não deixou de produzir. Olha que interessante. A viúva tinha pouco e produziu muito. Quem tinha muito não produzia nada. Jesus está querendo conflitar a mim e a você nessa noite e dizer: olha, se você tem pouco, você pode produzir muito. Mas se você talvez tiver muito, você possa não produzir nada. Porque ter muito, muitas das vezes, nos leva ao sinônimo de acomodação. Contentar-se não quer dizer fique acomodado. Então, continuando, Paulo estava num momento difícil. Ele aprendeu o significado do contentamento. Ele aprendeu que a sua alegria em Deus independe do que acontece do lado de fora, das circunstâncias. A nossa relação com Deus independe do que está acontecendo lá fora nesse momento. Independe do que está acontecendo no mundo. Independe do que está acontecendo nessa guerra geopolítica que nós estamos vivendo. O nosso tratado com Deus não é um tratado comum, como está sendo feito hoje o tratado do Mercosul, onde estão tentando estão tentando desenvolver uma melhor forma para que o mundo todo consiga ter acesso às mesmas coisas. Porque há uma grande divisão, há um grande abismo em relação àqueles que têm e os que não têm. Tem países que estão esbanjando, tem países que estão em falta. Mas nada disso importa. O que importa é o que Deus Ele está provisionando para a sua vida nessa noite. E Ele sabe muito bem do que você precisa. Ele sabe muito bem do que você necessita nesta noite. Ele aprendeu que a alegria em Deus depende do alcance do que está fora. Vemos claramente que o poder, todas as coisas, como ele diz aqui, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra enche o nosso peito, né? Posso todas as coisas. Então, vou sair daqui e vou pedir a Deus qualquer coisa, porque a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dá uma sensação de obrigatoriedade, de Deus ter uma obrigação de nos fornecer, porque a palavra diz. Mas olha o que nós aprendemos: poder todas as coisas não quer dizer deixar de passar por tribulações. Mas se eu posso todas as coisas, então não vou mais passar por tribulação. Não. Nós vimos agora que Paulo estava em tribulação. Ele estava padecendo necessidade. Mas mesmo assim, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, poder todas as coisas, muito pelo contrário que andam dizendo por aí, não quer dizer que a partir de agora você vai ser um possuidor de tudo e que as tribulações chegaram ao fim para a sua vida. Não quer dizer isso. Nem tampouco você irá vencer as tribulações de forma imediata. Eu vou sair daqui batendo o pé e onde eu passar eu vou vencer. Amanhã, se eu passar por uma tribulação, eu vou bater o meu pé e vou dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como um toque de mágica, as tribulações irão desaparecer. Não, hoje, nessa noite, nós vamos aprender que contentamento está intrinsecamente relacionado com dependência total. Se você ainda não aprendeu a ter dependência total em Deus, você também não irá aprender o que é estar no contentamento de Deus. Você não irá aprender o que é contentar-se com o pão de cada dia. Então é necessário você aprender isso. O que a Escritura mais ensina no que tange as coisas materiais é que devemos viver com contentamento. Sabe uma coisa interessante? Que o nosso coração, muitas das vezes, ele fica aprisionado à ganância, fica aprisionado às coisas materiais. Mas muitas das vezes a gente não tem a mesma empolgação para possuir as coisas dos céus. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para analisar isso?
Você acorda pela manhã pensando, olha, eu vou sair para trabalhar, eu vou conquistar, eu vou me formar, eu vou possuir, eu vou ter. É errado? Não, não é errado. Você pode, você deve. Porque Deus te criou para isso. Deus te deu força, fôlego. Mas o que nós queremos mencionar nessa noite é que o equilíbrio, ele faz parte da natureza. E você equilibrar o querer as coisas materiais e o querer as coisas espirituais te leva a alcançar coisas muito mais saudáveis. Se você começar a acordar pela manhã e dizer, olha, eu quero mergulhar no entendimento da palavra, eu quero estudar a Bíblia, eu vou me empenhar para estudar a Bíblia, eu quero jejuar com mais frequência, eu quero orar mais, eu quero empenhar as minhas forças no jejum, na oração, na palavra, no estender a mão, em fazer a obra do Senhor de forma eficaz. Mas muitas das vezes a ganância nos impede. Muitas das vezes observar as coisas materiais nos impede. Hebreus 13:5 diz assim, olha, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Alguém aqui alguma vez já se sentiu sozinho, sem Deus estar perto? Não. Deus sempre esteve perto de você, porque Ele não é um homem para que minta, e a sua palavra é fiel, e Ele diz, eu estou com você, eu nunca te abandonarei, e Ele nunca te abandonou mesmo, e nem te abandonará. O contentamento é o oposto ao amor ao dinheiro. Ele não é apenas um conselho, é um padrão. Contentamento é um padrão que nós devemos nos revestir dele. Não é apenas um conselho, Deus não está aqui para mim, para você, apenas, olha meu filho, se você fizer isso vai ser melhor para você. Se você fizer, você vai ter uma vida mais digna. Não, Ele está dizendo para mim e para você, viva isso. É um padrão de vida. Escolha viver esse padrão. Se você está longe desse padrão, se aproxime e busque viver esse padrão. Porque ele é o oposto ao amor ao dinheiro. Quanto mais você vive o padrão do contentamento, mais você se afasta da ganância. Caso contrário, você não irá viver o que diz o Romanos 12:16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Sabe o que muitas pessoas olham para esse texto e diz? Ah, mas aí é por isso que tem um monte de crente pobre por aí, né? Porque o camarada não quer buscar nada na vida, não quer fazer nada, só quer viver sentado, buscando a ajuda dos irmãos, só quer viver pela fé. Pessoas tentam deturpar a palavra, pastor Uziel, pastor Benjamin, a fim de tentar trazer uma teologia falsa da prosperidade, achando que você ambicionar as coisas desse mundo é sinal de bênçãos de Deus sobre a sua vida, é sinal de portas abertas, é sinal de janelas dos céus abertos. Mas os escritores hebreus dizem, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não quer dizer que você tem que ficar acomodado. Acomodar as coisas humildes não quer dizer, então eu vou ficar com o braço cruzado. Não. É você buscar, é você trabalhar, é você se empenhar, mas nas coisas humildes. O que é humilde e o que é coisas altas? Vai depender da tua visão. Talvez para você buscar uma formação, para você talvez receber ou ter um salário, 10 salários mínimos, isso é coisa alta? Depende. Talvez para a sua capacidade intelectual, para o teu empenho, é coisa humilde. É coisa humilde.
Mas para outros que não têm o mesmo empenho, a mesma capacidade que você, vai olhar para você e vai dizer, está vendo? Só quer buscar coisa alta. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Ele está querendo nos ensinar. Coisas humildes depende daquilo que você está vendo. Então, se você quer ser alguém bem postulado na sociedade, não quer dizer que você está buscando coisas altas. Ah, mas isso tem a ver com conquistas. Isso tem a ver com grandes coisas. Não. Depende da tua capacidade, daquilo que você for fiel a fazer. Se fosse assim, o apóstolo Paulo, ele ficaria igual como os outros apóstolos. Não, eu vou ficar em Jerusalém, porque aqui é mais fácil de pregar. Aqui é mais tranquilo de pregar. O apóstolo Paulo, ele foi buscar coisas diferentes. Aí eu pergunto para vocês, ele foi buscar coisas altas? Ele foi com ganância? Ele conquistou a Ásia, ele conquistou os continentes, porque ele foi atrás de coisas altas? Ganância? Não. Ele foi atrás de coisas humildes. E Deus fez ele alcançar coisas grandes. É isso que você tem que entender nessa noite. Quando você busca as coisas humildes, Deus te faz alcançar as coisas grandes. Mas quando você busca as coisas altas, Deus, Ele te faz ficar nas coisas baixas, porque você inverte os valores. É isso que o contentamento vem dizer para mim e para você. Deus não está proibindo você de prosperar, você de crescer. Senão estaria contrariando a própria palavra que diz: vós sois abençoados. Abençoado significa autorizado a prosperar. Prosperar na vida material, prosperar na vida espiritual, prosperar em tudo que você fizer. Paulo, ele foi um homem próspero, não tinha casa para morar. Eu sei estar abatido, sei viver na falta, mas também sei viver na abundância. Sei viver na fartura. É isso que o contentamento está dizendo para mim e para você. Aprenda a viver. Contentar-se com o seu salário. Lucas 3:14 diz assim: e os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com aquilo que você tem. Você não precisa fraudar nada. Você não precisa fraudar ninguém. Ah, pastor, mas eu recebo um salário mínimo. Deus vai fazer você ser próspero. Você crê nisso? Diga amém. Amém. 10 salários mínimos, Deus vai fazer você prosperar mais ainda. Você diz amém ou não amém? Amém. É isso. É amém com o salário mínimo, é amém com 10 salários mínimos. Porque Deus é o Deus do amém. Amém significa assim seja para a minha vida e para a sua vida. Então traga isso. Jesus estava dizendo: olha, não precisa defraudar, mas contente-se com o seu soldo. Vai ser suficiente para você viver. Contentar com o salário base, naquela época, né, como diz aqui, ó, ele não estava dizendo para os soldados permanecer com aquele salário o tempo todo, mas ele estava dizendo: olha, desvie-se das coisas fraudulentas, porque talvez você vai querer ter além do teu soldo, mas não pelo teu mérito, não pelo teu trabalho, pelo teu esforço, mas pela fraude, pelo desvio, pela mentira, pelo engano. Ah, se eu posso ganhar 10, por que eu vou ganhar 2? Se eu posso ter 20, por que eu só tenho 10? É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Não tire proveito da oportunidade fraudulenta. Não tire proveito daquilo que vai trazer maldição para a sua vida. Ah, mas esse mês eu estou tão apertado e a oportunidade bateu a minha porta. Ah, esse mês está faltando e me surgiu uma oportunidade de eu fazer um negocinho diferente aqui, mas vai ser só essa vez. Jesus está dizendo para mim e para você: não faça.
Não faça, contente com o que você tem. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Mas se você usar o caminho da fraudulência, até o crescer você irá perder. Até o que você tem será tirado. O contentamento não inunda o nosso coração só porque fizemos uma oração nesse sentido. Ele vem de acordo com o processo de mudança de valores. Eu vou orar? Não. Lembra, no começo nós falamos, é um padrão. Padrão de vida se conquista com mudança de valores. Se você tiver capacidade de mudar os valores, aí sim, você vai receber o contentamento. É mudança de valores. É capacidade disso. O contentamento não está ligado à falta de condição para uma vida digna. Não é uma carência contínua. E sim sabermos esperar até que as circunstâncias mudem. Não significa uma falta de sonhos ou um comodismo, e sim a paciência para dar um passo de cada vez. Então vou ficar aqui, vou contentar com o que eu tenho, vou guardar tudo, vou enterrar meus sonhos, não vou fazer mais nada. Não, não é isso. Vai dando um passo de cada vez. É um processo. Deus vai fazendo você evoluir no processo. Ele vai fazendo você alcançar coisa diferente no processo. Lembre-se que cada processo tem uma fase. As fases do processo são diferentes. São diferentes. Existe a fase que você vai conseguir repousar, mas vai ter fase que você não vai conseguir nem fechar os seus olhos para descansar. Portanto, aprenda no processo. Aprenda nas fases do processo. Paulo disse que ele sabia como passar por escassez e também ter abundância. Ao dizer que ele podia as coisas naquele momento, o fortalecia. Olha o poder da profecia, o poder da palavra. No versículo 12, versículo 10 ele diz, no versículo 12 ele diz, sei está abatido. Mas no 13 ele fala, posso todas as coisas. Olha o poder da palavra que está dentro de você. Olha o poder da verdade que está dentro de você. Sei está abatido, mas posso todas as coisas. Ele estava dizendo, olha, eu estou passando necessidade, mas eu sei que eu posso ter. Eu sei que eu posso viver. Eu sei que eu posso sobreviver. Eu sei que eu posso passar essa fase. Eu sei que eu posso passar esse momento. Ele mostra primeiro para ele que ele é capaz. Então diga primeiro para você, posso todas as coisas. Depois você diz para o mundo, diz para o que está ao teu redor, tentando te fazer parar, tentando te fazer desanimar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Ele estava fraco, ele precisava ser fortalecido, ele precisava disso. A dificuldade que temos de não nos contentarmos é proveniente do fato de ser impossível viver com menos, mas sim porque não queremos viver com menos. Essa é a verdade. Não é porque não conseguimos viver com menos, é porque não queremos, não nos contentamos. Vivemos num mundo em que tudo tem que ser a mais, nada pode ser no limite, nada pode ser o suficiente, tudo tem que ser a mais. Sempre queremos que sobre. Tem que sobrar. Enquanto não sobrar, não está bom. Você pega as redes sociais, o Instagram, principalmente, aí você vê lá um camarada dizendo, olha, se você investir R$1.000 por mês, daqui a 20 anos você vai ter 1 milhão. Meu Deus, que isso? R$1.000 por mês, se eu investir, eu vou ter 1 milhão. Olha, se você investir, tem até aquele planejamento, não é errado não, irmãos, entenda muito bem isso. Estou dizendo aqui que você não deva fazer. Nós estamos hoje aprendendo sobre conflitar as ideias. Então, conflitar ideias, muitas das vezes você precisa colocar na mesa, você precisa colocar em pratos limpos, para você entender de forma clara. Mas nós não estamos aqui numa guerra de oposição, estamos em guerra de
de esclarecimento. Entenda isso, tá? Então você pode fazer a sua economia, não é proibido. Mas o que não pode é você deixar que isso tome o teu coração de forma tal, a ponto de você achar que aquilo vai resolver o problema da sua vida e dizer, olha, não, eu não vou me contentar mais com isso que eu tenho. Agora eu só quero esse 1 milhão. O meu foco vai ser esse 1 milhão. Agora vai ser esse 1 milhão. Eu vou fazer de tudo para alcançar esse 1 milhão. São 10 anos depositando 1.000 todo mês. Então eu vou fazer o que tiver que fazer. Se tiver que fraudar, eu vou fraudar. Se tiver que tirar de alguém, eu vou tirar. Se tiver que desviar de alguma coisa, eu vou desviar. Porque o meu foco é isso. Aí virou ganância. Olha o perigo. Perceba como o contentamento, ele tem uma linha tênue em que divide a ganância do contentamento. É uma linha muito fina. Qualquer escorregão, você sai do contentamento e entra na ganância. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, que o Espírito Santo de Deus, ele está ali sempre puxando a gente, volta ali. Não é esse caminho que eu quero para você. Vem para cá, porque eu tenho cuidado de você. Contente-se com o meu cuidado. Contente-se com o que eu tenho te dado hoje. O pão nosso de cada dia está disposto para a sua vida. Volte, deixe a ganância de lado. Volte para o contentamento. Não saia do campo do contentamento. Não fuja do raio do cuidado de Deus que Ele projetou sobre a sua vida. Caso contrário, você estará fadado a viver uma vida de ganância. Ah, mas eu não tenho nada, eu sou ganancioso. Muitas das vezes é até mais ganancioso do que quem tem muita coisa. Muitas das vezes é até mais ganancioso do que quem tem muita coisa. Eclesiastes 4:4 diz: também vi que todo trabalho, toda destreza e obras provém da inveja que o homem tem de seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Eclesiastes 4:4: todo trabalho e toda destreza e obras provém da inveja que o homem tem de seu próximo. O contentamento provém do quebrantamento interior. É necessário despir-se da ganância e avareza, caminhar em desprendimento. Podemos relacionar o contentamento ao domínio próprio, que é fruto do Espírito. Por outro lado, a inveja é uma obra da carne. Olha bem, podemos relacionar o contentamento ao domínio próprio. O fruto do Espírito é algo que atua em nossas vidas para que nós tenhamos nosso controle, que nós controlemos as nossas ações e podemos utilizar-se desse fruto do Espírito para manter a nossa vida o quê? Sob o cuidado de Deus, debaixo do contentamento. Numa certa ocasião, Jesus foi abordado. Isso aqui é interessante demais. Jesus foi abordado por alguém que lhe pediu ajuda quanto aos seus bens. Olha que coisa interessante. Embora a resposta de Jesus possa parecer grosseira, ela revela o aborrecimento que lhe causamos com a nossa ganância. Entenda bem isso, irmãos. A ganância causa aborrecimento em Deus. A ganância aborrece a Jesus Cristo. Olha o quanto nós devemos lutar para nos livrarmos disso. Disse-lhe alguém dentre a multidão, Lucas capítulo 12, verso 13 e 15. Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu: homem, quem me constituiu a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ele disse ao povo: olha, cautelai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha que coisa forte. Aquele homem perdeu a oportunidade de estar com Jesus e dizer: mestre, me ajude a administrar o que eu tenho, me ajude
a viver feliz com o que eu tenho. O que eu faço para viver feliz com o que eu tenho? Não. Ele encontra com Jesus e vai abrir o seu coração ganancioso para Jesus e ainda pedir instrução a Jesus como ser ganancioso. Mestre, fala para o meu irmão repartir o que é meu. Jesus disse: quem disse para você que eu vim aqui para ser juiz, ser repartidor de bem de alguém? E ele estava dizendo para aquela multidão e diz para mim e para você: olha, cautelai-vos. Jesus está falando, amados, de coisas real. Jesus está usando um exemplo verídico, fato. E muitas das vezes, dentro da própria igreja, pessoas estão brigando, pessoas estão buscando soluções no mundo da iniquidade, dos juízes iníquos, para resolver questões pessoais, ganância. Ah, mas aí eu tenho direito. Em momento algum, Jesus falou para aquele homem que ele não tinha direito. Em momento algum, Jesus falou para ele: você não tem direito, por que eu vou lá te julgar? Não. Está dizendo que você está preocupado com isso, ainda está querendo que eu participe desse negócio. Tem gente que tem o prazer de chegar aqui na frente e falar: olha, eu fiz a justiça contra a minha família, lá ganhei meu terreno, agora eu tenho 2 casas, meu irmão não tem nenhuma, aleluia! Tem a minha casa, meu irmão agora teve que sair de lá, porque a casa é minha, é meu por herança. Ainda vem aqui na frente contar o testemunho. Ainda está feliz porque o irmão estava morando lá, saiu, não tem onde morar, e ele que já tinha onde morar, agora tem 2 lugares para morar, e o irmão não tem nenhum lugar. Ainda vem agradecer a Deus por isso. Mas olha o que Jesus fala: acautelai-vos, tome cuidado. Ele não está dizendo abra mão de tudo, deixe, não, ele está dizendo tenha cuidado, acautelai-vos, avalie. Você precisa? Está precisando? Alguém está precisando mais que você? Então contente-se com o que você tem e deixe para quem está precisando. Ele não está dizendo que você não tem direito. Ele só está dizendo cuidado com a ganância, que ela te rouba e ela te tira do contentamento. Este homem teve a chance de falar com Jesus e desperdiçou. Lucas 12, de 16 a 20, diz assim: propõe-lhe então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzia com abundância, e ele arrazoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. Disse então: farei isto. 2 pontos. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? O que tu tens preparado, para quem será? Se hoje pedir a tua alma, você preparou tudo para ela. Você está pensando que a alma está regozijando, está repousando, né? Nem assim conosco? Quando a conta está robusta, está sobrando, o sono é até, né? O sono é até mais tranquilo. Esquecemos até que um sono reparador vem do céu, né? A gente até fala isso: Senhor, dá um sono reparador para a tua igreja. Por quê? Porque a tribulação é tanta que às vezes a nossa alma está tão atribulada que a gente não consegue nem dormir. Mas esse homem achava que o sono reparador, do descanso, viria do celeiro, do guardar, do acumular, do possuir, do ter. Agora eu tenho, agora eu posso descansar em paz. O que a gente faz durante toda a vida? Eu vou trabalhar, quando eu me aposentar aí eu vou repousar.
Aí o que acontece? Se aposenta, não, tem que continuar trabalhando. Tem que continuar trabalhando. Ah, é errado, pastor, então eu vou parar. Não, não estou falando isso. Mas é a realidade que nós vivemos. Porque preparamos a vida toda. Aqui, ó, vou guardar meu CD, tá vendo? Vou guardar aqui. Vamos tirar o cereal e vou botar dinheiro. Vou abrir uma poupança aqui, vou abrir outra ali, vou investir aqui, vou investir ali. Quando eu chegar numa certa idade, alma, agora descansa. Descansa porque agora o celeiro está farto. Aí esquecemos. Ô insensato, vem cá. E se hoje pedir a sua alma, o que você vai fazer? Para quem você vai entregar ela? Para quem você vai entregar ela? Olha o que Jesus está nos ensinando. Estou partindo para o final. Eu quero encerrar falando sobre valores. Há valores maiores do que os bens e o dinheiro. Provérbios 15, 16 e 17 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio. É a palavra de Deus, querido. É a palavra de Deus. O homem sabe dizendo, olha, melhor é um prato de hortaliça do que um boi gordo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor. Aí alguém vai olhar e falar, então quer dizer que eu tenho que ter pouco. Tem que ter pouco. Mas olha o que vem depois, com o temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da... E o homem sábio, ele conquista tudo. O homem sábio, ele tem tudo. O homem sábio, ele possui tudo. Então, se você tem pouco com temor, você tem pouco com sabedoria. Se você tem muito sem temor, você tem muito com imprudência. E o que a imprudência produz? Derrota. Derrota, perdas. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos ensina até a maneira como devemos nos alimentar. Aí você chega hoje lá no nutricionista e fala para ele, cá, é melhor me alimentar com carne vermelha, com todos os componentes do boi, durante um ano, ou é melhor eu me alimentar com hortaliças? Ele vai falar para você, olha, dependendo da tua idade, daquilo que você é, da sua saúde, acho melhor você se alimentar de hortaliça. Aí a Bíblia diz, é melhor ter um prato de hortaliça do que um boi gordo. Por quê? A hortaliça, dependendo da circunstância, vai te dar saúde. E o boi gordo vai te dar doença. Mas os nossos olhos estão sempre aonde? No boi gordo. Jesus está dizendo, olha, cuidado com isso. Aqui a Bíblia está falando de valores espirituais. Valores espirituais, como o temor do Senhor. E também de valores emocionais, como o amor ao invés do ódio. Ele diz que o boi gordo e com ele o ódio, a hortaliça, o amor. Estão falando de valores espirituais. O problema da ganância é que ela tenta apresentar as coisas e ainda consome o nosso tempo, a nossa energia, desvia os nossos alvos e outras coisas em vidas que deveriam ser do Senhor. Esse é o problema da ganância. Ela está sempre te tirando do foco, sempre desviando o alvo. Por quê? Porque a ganância, ela é fruto do Espírito, é obra da carne. Ela se opõe ao Espírito. Então é isso mesmo, ele está aí para poder se opor, para poder te desviar, para poder te tirar, para fazer te cegar das coisas grandes e firmes que ainda não sabes, que Deus tem para revelar a sua vida. Porque quando você tem sabedoria, a palavra do Senhor nos mostra que o caminho da espera
E paciência é melhor. Então o contentamento produz isso. A paciência, a espera. Mais uma vez, não significa acomodar, de modo a nunca chegar. Não é isso. Não chegar a lugar algum. Não é isso. Deus te deu vida para você caminhar, para você chegar. Agora, esperar com paciência até alcançar os nossos alvos. E não deixar que a ganância desvie os nossos alvos. Provérbios 13:11 diz assim: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Olha que coisa interessante. Lá atrás ele fala: olha, cuidado com a riqueza, mas aqui ele já está dizendo: não é isso que você tem riqueza. Irmãos, não entendemos isso? Não quer dizer que você não precisa, não, você não deva ter riqueza, não. É não empenhar o amor a essa riqueza. O mesmo provérbio diz: olha, a riqueza adquirida às pressas diminuirá. Às pressas atropelando os processos, derrubando pessoas, puxando o tapete de pessoas, fraudando, como Jesus falou para aquele soldado: olha, acautelai-vos com a fraude. Não precisa disso. Mas quando você adquire ela aos poucos, ela terá aumento, ela vai crescer, ela vai prosperar, a tua vida vai prosperar, a tua família vai prosperar, quem estiver ao seu lado vai prosperar. Então ter riqueza é lícito, mas dentro do processo, dentro do passo a passo que Jesus ele tem instruído para você. Cada um ele dá um manual, ele entrega um manual para cada um. Use o seu manual, esqueça o manual do teu irmão. Se ele está à sua frente, talvez você olhe e diga: ah, mas meu irmão ele tem mais coisa do que eu, logo obviamente está à minha frente. Não, você não está numa disputa. Use o teu manual que Jesus te deu. Se teu irmão está galgando, porque ele está usando muito bem o manual dele, e você tem que orar para que ele continue usando o manual do processo de riqueza que Deus ele preparou para a sua vida. Então tire teu manual do bolso, comece a pesquisar. Que manual é esse? É a palavra, é a Bíblia, é a nossa regra de fé. Já declarei que a ganância sempre caminha de mão dada com a inveja, e agora eu gostaria de mostrar que as consequências de uma decisão de esperar a hora de Deus para você alcançar o que deseja, ou entregar-se à inveja, porque você vê outros que têm as coisas antes de você. Provérbios 14:30. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Forte demais. Forte demais. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Pessoas estão apodrecendo a sua estrutura. Ossos remete à estrutura, né? A forma. Pessoas estão apodrecendo a sua estrutura, a sua forma, o jeito que Deus te formou. Estão apodrecendo e não estão percebendo, porque a inveja está corroendo de dentro para fora. A estrutura está sendo corroída, destruída. Os ossos estão apodrecendo. Diga não à ganância e você viverá em paz e com uma realização interior. Mas se você decidir erroneamente ceder à ganância, sabe desde já quais são as consequências. Você não está enganado, você está ciente. Se você sair daqui hoje e decidir: não, vou me entregar à ganância, vou me entregar à inveja, porque é assim que eu quero viver, as consequências você já sabe. As consequências você já conhece. Deus não terá por inocente. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, porque sabe, mas pratica. Conhece e realiza. Não é inocente. Vai viver as consequências. Os problemas ligados ao dinheiro são claramente abordados lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19, que diz assim:
Mas aos ricos desse mundo, que não sejam altivos, nem põe a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para dela gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ou seja, pessoas ricas podem alcançar uma vida verdadeira quando elas forem liberais, quando elas forem abençoadoras. Paulo está ensinando, dizendo: olha, eles não têm uma vida verdadeira. A vida verdadeira eles vão alcançar quando eles aprenderem o quê? A repartir, a serem generosos, liberais, abençoadores, aprender a doar e a viver se contentar com aquilo que Deus lhe deu. E para terminar, o contentamento, por sua vez, é a forma de não permitirmos que estes erros nos enlacem. E justamente por ser o oposto da ganância, o contentamento nos leva a semearmos na vida de outras pessoas através da prática da bondade e da generosidade. Então, queridos, que nessa noite você venha aprender a ser generoso e bondoso. Se você aprender a se contentar com aquilo que Deus ele te deu, com aquilo que Deus está te proporcionando, Deus ele te ensinará a semear na vida de outras pessoas. Então nós aprendemos que contentar-se não é acomodar-se. Contentar-se não quer dizer não possuir nada, muito pelo contrário. É investir nas coisas simples para alcançar as coisas grandes. Nós aprendemos que contentar é não ter amor ao dinheiro, mas evitar que esta linha tênue ela se rompa e que você não seja enlaçado pela ganância. Nós aprendemos que contentar é ter um coração generoso, é ter um coração bondoso, é expandir as bênçãos de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Mesmo estando como o apóstolo Paulo, aprendi não ter nada, aprendi a viver com nada, mas também aprendi a viver com muito. Se hoje, nessa fase desse processo que você está passando, é uma fase em que você não está tendo nada, mas que a sua esperança está em Deus, saiba que o tempo da abundância virá sobre a sua vida. Porque você aprendeu a viver na escassez. E Deus ele vai te ensinar a viver na abundância. É isso que Deus está nos ensinando nessa noite. Contente-se com aquilo que Deus te deu. A melhor coisa que Deus nos ofereceu, a riqueza da sua glória, manifestada no seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! A graça que se manifestou em carne. E aquilo que aqueles que viviam, aqueles que o pecado abundou, ele fez superabundar a graça de Deus. Ou seja, na sua vida hoje, não somente tem a superfície da graça, mas tem a totalidade da graça. Na tua vida hoje não tem apenas aquilo que você sonhou em ter, mas aquilo que estava além dos teus sonhos, aquilo que estava além do teu alcance, que é o amor e a misericórdia do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que você seja próspero espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.